Bom dia a todos. É um prazer poder participar dessa audiência pública. Em nome do vereador William Lago, eu cumprimento a todas as autoridades aqui presentes, aos componentes da mesa, a todos os pais, educadores e pessoas que estão realmente preocupadas com a nossa educação. Só fazer uma introdução aqui primeiro. A minha formação é na área médica, eu atuei na pediatria dentro de hospital durante 16 anos, mas há 34 anos, há 32 anos eu sou gestor educacional de uma instituição em Goiânia, Goiás, venho estudando educação a fundo, a história, a evolução, tenho 4 pós-graduações na área de neurociência com comportamento, desenvolvimento infantil, educação e psicologia. Com a modéstia à parte, eu estudo muito educação. E o que a gente vê hoje, o que está acontecendo na educação, precisa ser colocado. O meu entendimento, tudo isso começa quando o sagrado é esquecido, quando o sagrado é tirado de dentro das escolas, quando Deus não faz mais parte. Eu vou fazer um histórico pegando da proclamação da República, para vocês entenderem um pouquinho, e vocês chegarem à conclusão, se concordam comigo ou não. O positivismo, filosofia criada por Auguste Comte, teve enorme influência sobre os militares e intelectuais, como Rui Barbosa e Benjamin Constant, entre outros que conduziram a proclamação da República em 1889. Para Comte, a sociedade deveria ser organizada com base na ciência, na ordem e no progresso, ideia refletida, inclusive, na nossa bandeira nacional. Isso implicava na educação rejeição da influência religiosa sobre o saber e a formação moral, exaltação da razão, da ciência e da neutralidade do Estado, valorização da ordem social e da obediência às instituições. Sob essa lógica, a religião era vista como uma fase superada da humanidade, a fase teológica, que deveria dar lugar à fase científica. Assim, a escola pública deveria ser um espaço puramente racional, voltado à formação do cidadão moderno, livre das superstições e dogmas religiosos. A partir da década de 30, com a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 32, assinado por Anísio Teixeira, Fernando Azevedo, Cecília Meirelles, entre outros, esse documento histórico reforçou a educação laica, obrigatória e pública, como princípio do Estado moderno. A partir da década de 60, com a influência de intelectuais marxistas da Escola de Frankfurt e Paulo Freire, o que se chamava educação laica foi sendo ressignificado. A educação deixou de ser apenas não confessional para se tornar antirreligiosa e antitradicional. Princípios cristãos e valores familiares passaram a ser tratados como retrógrados. Surgiram disciplinas e práticas pedagógicas focadas em consciência crítica, mas com viés moralizante, político e ideológico, como se fossem cientificamente comprovadas. Exemplo, gênero é uma construção social, estrutura patriarcal, branquitude tóxica, racismo estrutural. É o que muitos chamam hoje de religião secular, ou seja, uma visão de mundo com pretensões universais e moralizantes, mas sem a base transcendente, com dogmas próprios como a desconstrução de gênero, o relativismo moral, cultural e a luta de classes. A Constituição atual de 1988, artigo 210, parágrafo 1º, e a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a LDB de 96, no artigo 33, reafirmam que o Estado laico e o ensino religioso são facultativos, mas abrem espaço para interpretações amplas. A ausência de critérios claros de neutralidade permite que a ideologia dominante entre os educadores seja a que prevaleça nas práticas escolares. Ou seja, o Estado que se dizia neutro tornou-se novamente um agente de doutrina, agora não mais religiosa, mas ideológica. O laicismo virou um escudo para impedir a presença de valores tradicionais, mas não impediu a entrada de uma nova fé ideológica e cultural. Senhores, quando avaliamos um projeto público de educação, quais são os critérios que nós temos que ter? As notas do IDEB, hoje SAEB, as notas do PISA, em comparações internacionais? Eu posso fazer uma escola e treinar fazedores de prova, e tirar as melhores notas. E falo uma coisa, é fácil fazer isso. Hoje nós temos escolas que estão preocupadas em treinar alunos para passar no vestibular, para passar no Enem. A educação há muito deixou de ser para formar homens, para formar intelectuais, formar seres humanos, pessoas capazes.
Eu avalio a educação não pelas notas do IDEB, não pelas notas do PISA, eu avalio a educação pelo reflexo social. Como é que está a nossa educação desde a proclamação da República? Para vocês terem ideia, na década de 30, padre Arlindo Vieira escreveu um livro, A Decadência do Ensino Brasileiro, na década de 30. Ele escreveu: estamos cortando as asas de milhares de jovens talentosos, jovens prendados, que um dia, podendo pairar nas alturas e ser o futuro da nação, estão sendo condenados a rastejar na mediocridade e, o pior, para formar uma nova leva de pessoas medíocres. Como estão os nossos índices? O Brasil apresenta há décadas um número de homicídios superior a muitos países que vivem em guerra. A violência contra as mulheres, a violência contra as crianças, o consumo e o tráfico de drogas entre os jovens, os índices de desemprego, os índices de dependentes de programas assistenciais, entre vários outros. Nós estamos fazendo escola para criarmos dependentes de projetos assistencialistas? A riqueza de uma nação, a prosperidade de uma nação, a gente não mede pelas suas riquezas físicas, materiais, a gente mede pela capacidade de transformação do seu povo. Estudem a história da Coreia do Sul, de Taiwan, de Singapura. Como é que esses países evoluíram? O que fundamentou o Japão depois da Segunda Guerra, que estava destruído? Mas como estão os nossos índices de alfabetização, então, que os educadores gostam de ver? Grande parte das nossas crianças chegam ao final do ensino fundamental com sérias dificuldades de leitura, escrita e interpretação, revelando a ineficácia das metodologias adotadas. O número de leitores no Brasil é triste, é pífio. Retratos da Leitura do Brasil, publicado em novembro de 2024 na revista Veja, mostra que mais da metade dos brasileiros não leem livros. E a média dos que leem não conseguem completar 3 livros por ano. Isso, para mim, é uma aberração. Mas uma coisa tenho certeza: seguindo os preceitos do patrono da educação, Paulo Freire, seus filhos aprenderão, sim, a se revoltar contra a autoridade do professor, da família, da religião, a se engajarem nas lutas de classes, esperando que o Estado resolva seus problemas. Como adultos infantilizados, crescerão e nunca saberão o que deixaram de construir. Nós somos forjados na dificuldade, nós somos forjados no esforço, na busca de propósito e sentido para as nossas vidas. Quem está perdendo mais com isso? Principalmente as crianças mais vulneráveis, econômica e psicologicamente. Então, quando se fala de um novo plano de educação, o que a gente espera? A gente espera mudança, a gente espera que as propostas sejam apresentadas e fundamentadas no que existe de melhor nas áreas da neurociência, da filosofia, da pedagogia, da psicologia. Mas quando a gente analisa o novo plano educacional de educação, para surpresa nossa, eles não trazem mudança nenhuma, eles trazem mais do mesmo. Eles querem reforçar um modelo de educação que não está dando certo. Mas eles têm uma proposta totalitária através do SNE, que é o quê? Autonomia para um grupo pequeno de pessoas decidirem tudo sobre educação. E o que eles estão pleiteando com isso? Aí você acaba de vez com a possibilidade da escola confessional, da escola cívico-militar, do homeschooling, das escolas especiais. Isso é criminoso. Todos teremos que rezar suas cartilhas. Dentro da proposta para os próximos 10 anos de educação, negligenciam, omitem ou ignoram pontos relevantes para a formação das nossas crianças e jovens. Negam a importância da família. A família é a base de tudo. Desconhecem que o cérebro da criança funciona nos primeiros 6, 8 anos de vida, com ondas de frequências cerebrais que são altamente sugestionáveis e programáveis. O que você faz com a criança nessa fase, ela registra. É a voz interior que ela carrega para sempre. Eles querem tirar a criança da família desde os 0 anos. Querem que venha logo para o Estado. A base da inteligência cognitiva, da inteligência social, do comportamento social, dos valores éticos e morais, da sexualidade e das crenças, estão dentro de casa. Escola, a função da escola é ser a segunda casa, é reforçar os valores que vêm de casa, porque nós queremos pessoas bem preparadas, intelectual, moral, emocional e espiritualmente. Negam a importância da fé.
A fé cristã, da religião que edificou o mundo ocidental, que passa a ser antiquada, assim como a família, o casamento e os valores, as tradições, né, conservadoras, desvalorizam a formação moral e espiritual. Vamos lembrar de Aristóteles. Aristóteles dizia que nós temos características grandes ou pequenas. Nós temos bens, valores que são do corpo, que são da matéria e que são da alma. Os valores do corpo, a cor da minha pele, a minha altura, se eu sou forte, se eu tenho alguma doença, se eu sou ágil ou não. Os bens, se eu tenho riqueza, se eu tenho status. Mas os bens da alma, conhecimento, virtude, sabedoria, fé, o que é mais importante? Ele deixava claro. Materiais e corporais são características pequenas do ser humano. Os bens da alma são as características nobres, elevadas. Desconhecem nossos alicerces de moralidade. Nós já nascemos com rascunhos de alicerces morais. A neurociência mostra isso. Alicerces de cuidado e dano, de autoridade ou subversão, de lealdade ou traição, de justiça ou corrupção, de liberdade ou prisão e de sagrado ou profano. Nós nascemos com esses rascunhos de moralidades e estudos mostram isso. A função da sociedade, a função da família é reforçar isso, a função da escola é reforçar o lado positivo. E quando nós vemos tudo que está sendo feito na educação, eles estão fazendo o lado contrário. George Land, na década de 60, um pesquisador contratado pela NASA para descobrir onde é que estavam os gênios, contratou 50 profissionais e avaliaram 1.500 crianças entre 4 e 5 anos de idade para descobrir quais tinham habilidades de gênio. Crianças de famílias normais, sem abuso, sem violência, crianças saudáveis. 98% das crianças tinham habilidades de gênio. 98% das crianças com 4 e 5 anos de idade. Mas com 10 anos caía para 30. Com 15 anos caía para 12. Com 20 anos caía para 2, eles pararam. Se tivessem continuado, ia cair para menos. Conclusão que eles chegaram, o ambiente escolar ele está limitando o potencial intelectual, criativo, cognitivo das nossas crianças. Está formatando a cabeça das nossas crianças. Para que isso? Para quem interessa isso? Defendem a desconstrução da linguagem, apoiando a linguagem neutra. Existe uma frase famosa que diz que a desconstrução da língua precede o entorpecimento da mente. Hoje, a média do QI do brasileiro é de 83. Senhores, países de ponta, a média, Japão, Singapura, Hong Kong, Taiwan, a média são 106. Para você subir um ponto na escala de QI, é estudo, é esforço, é dedicação, um ponto. A média do brasileiro são 83. A dos países de ponta são 106. Olha o quão longe nós estamos. Pessoas incapazes de se comunicar, expressar suas opiniões ou debater algum assunto com efetividade e profundidade. Muitos sabem ler, mas não conseguem interpretar. São os analfabetos funcionais. E vejam que nós temos levantamentos de estatística nacional das nossas universidades. 38% dos nossos universitários, 38% de nossos universitários são analfabetos funcionais. Isso é uma vergonha para quem está gerindo a educação. 38% universitários. Eles não começaram ontem. Eles começaram há 15, 20 anos atrás. Defendem a militância nas escolas, pregam a importância da representatividade, mas através da doutrinação. Da inclusão, mas através da imposição. Defendem a liberdade de expressão, mas se for contra eles é discurso de ódio e devem ser censurados. Além da erotização e sexualização de crianças e adolescentes. Tudo para regimentar novos integrantes aos seus movimentos. Vocês querem destruir a infância? Tragam o mundo dos adultos para eles. Tragam a sexualidade, tragam a erotização. Quando você mata a inocência e a pureza da criança, você destrói a infância. A infância é o período mais sagrado da vida, é a base de tudo. Eles estão desconstruindo, destruindo a nossa infância. Não falam em momento algum em modificar o processo de formação de nossos professores, filosófica, acadêmica, ética, moral ou espiritualmente. Não falam em momento nenhum em modificar as metodologias usadas no processo de alfabetização. Hoje, senhoras e senhores, vocês pesquisem.
Existe uma explosão de casos de déficit de atenção, transtorno desafiador opositor, TDAH, dislexia, dislalia, disgrafia. Crianças com ansiedade, depressão, suicídio. É um absurdo isso. Professor, a criança... Só mais um minuto. Putz, a criança, quando você não faz a alfabetização, o processo de alfabetização correto, todas essas consequências vão vir no correr da sua vida. Então, veja a quantidade de crianças que são impactadas. E a criança, quando ela foge da escola, porque não consegue e o índice de evasão é grande, ela vai para a rua, ela engrossa os índices de criminalidade, de consumo de drogas, de gravidez precoce. São pessoas que não vão produzir, não vão ser economicamente ativas. O que nós estamos fazendo com o nosso país? Não falam em mudar o currículo. Eu vou acelerar aqui, senhor. Não falam em mudar o currículo, que nós precisamos fazer para melhorar o nosso processo. Em vários momentos falam em controle social. Estudem John Watson, pai da psicologia comportamental. Me deem uma dúzia de crianças e meu mundo para criá-las. Eu vou formar grandes cientistas, juristas, políticos, vagabundos, ladrões, homossexuais, transexuais. Eu formo o que eu quiser. Por quê? Porque o ambiente onde a criança cresce, ele forma ou deforma valores e comportamentos. Isso está bem claro hoje. A história já nos provou que onde o homem foi livre, houve prosperidade. Onde ele foi subjugado, houve miséria. Sem liberdade econômica não há progresso. Sem liberdade intelectual não há inovação. Sem liberdade espiritual não há esperança. No final das contas, eu estou terminando, estão roubando o futuro das nossas crianças. Mas por que isso é relevante? Nós somos o país mais rico do mundo, senhores. Em produção e exportação de carne, em cultivo, nós temos 3 safras no ano. Nenhum país tem isso. Nós temos o maior reservatório aquífero subterrâneo do mundo, o aquífero Guarani. Nós temos energia limpa. Nós temos uma biodiversidade exuberante na Amazônia. Nós temos minérios, terras raras. Não sei se vocês já ouviram falar isso. São aqueles elementos da tabela periódica, 15 elementos, que são os mais preciosos hoje na indústria da tecnologia, na indústria futura. O Brasil é o 2º maior do mundo. Nióbio, nós somos o 1º. Grafeno, nós somos um dos maiores. Por que nós temos uma carga tributária pesada, absurda, que sangra o brasileiro, que sofre para fechar suas contas todo final de mês? Por que isso tudo acontece? Porque existe um plano de poder, existe um projeto político de poder. Uma população bem alfabetizada, bem formada, bem preparada, ela entenderia o que significa a palavra soberania. E quando você entende o que significa soberania, nada disso estaria acontecendo. O povo é soberano. Se o povo se levanta, nenhum governo tirânico fica de pé. Ulisses Guimarães já falava. A única coisa que o político tem medo é do povo na rua. Mas o povo está com medo. O medo é a ferramenta de dominação mais poderosa que existe. Político nenhum, juiz nenhum, ministro do Supremo nenhum tem capacidade de chegar aqui e prender um estado inteiro, prender uma população inteira, muito menos uma capital, um país, uma região. Então você prende um aqui, prende um grupo ali, aterroriza, faz mídia, e você cria uma coisa chamada espiral do silêncio. Precisamos romper a espiral do silêncio, mostrar a que viemos. Não é por mim, eu já passei da metade. Pelas minhas filhas, pelos meus netos, que um dia eu posso vir a ter, pelas nossas crianças. Eu quero o melhor projeto de educação do mundo para as nossas crianças. Isso é direito, isso é digno, isso é obrigação de todo político, isso é moral. Isso é cristão para mim. Muito obrigado.